Últimos jogos de Flamengo e Palmeiras e tamo aí fazendo conta, né, rapaziada? Tamo aí fazendo conta. Bom dia a todos, tô gravando isso num domingo de manhã, após a derrota pro Santos, que nos tirou a liderança. E vou falar uma parada pra vocês, se você acompanha o Calma Parmeiro, você já sabia que era previsível perder a liderança nessa rodada, tá? Então, sem desespero, tá tudo dentro do que a gente projetou, inclusive, já vai deixando um like, o hype aqui, pra ajudar meu trabalho. Pô, tô fazendo um trabalho bem trabalhoso aqui, inclusive, ó, fazendo isso aqui num domingo às 7 da manhã, após o jogo. Daqui a pouco eu vou passar o dia inteiro numa chácara no aniversário de um amigo, mas acordei, fiz questão de acordar antes pra gente fazer esse trabalho, pra não ficar sem conteúdo. Então dá uma moralzinha, tá? Deixa o like, deixa o hype aí, o seu comentário, quantos pontos você acha que o Palmeiras vai fazer nessa sequência final? E vamos fazer as contas comigo? Porque, ó, quem acompanha o Calma Parmeiro sabe que a gente tem a projeção do Brasileirão. Então, se você não acompanha, se inscreve aí, não perde nosso acompanhamento do campeonato, tá? A gente já sabia que esse jogo contra o Santos seria difícil, a gente tinha colocado aqui como um empate, acabou vindo uma derrota, foi um ponto a menos do que a gente projetava, mas a nossa meta nessa rodada era estar com 66 pontos, estamos com 68 na rodada 33. Pra gente bater a meta de 82 pontos, a gente precisa, nos últimos 5 jogos, fazer 3, 6, 9, 12 pontos. Na verdade, 80 pontos. Ah, não. Tá certo. Tá certo. 80 pontos. 80 pontos. A gente vai bater 80 pontos se a gente fizer isso aqui. Que é uma pontuação que, até então, sempre garantiu o título brasileiro. Não sei se esse ano vai garantir. Mas vamos trabalhar com 80 pontos. Nunca um vice teve 80 pontos. A maior pontuação foi 79 de Palmeiras e Santos. Acho que foi 79. Palmeiras e Santos em 2019. Então, se o Palmeiras fizer 80 pontos ou se o Flamengo fizer 80 pontos e não for campeão, desculpa. É mérito do outro. É mérito do adversário. Então, aqui a gente conta com 5 vitórias. E aqui eu já estou mostrando qual que é a nossa projeção, mas a gente vai refazer essa projeção pensando nas rodadas finais, até porque o Atlético fora era num momento diferente. Vamos pensar nessa projeção aqui nas rodadas finais, pensando nos dois times e vamos projetar os dois times, fechou? Quero muito os comentários de vocês aí pra gente fazer essa projeção, lembrando que o Palmeiras tem 3 pontos a menos que o Flamengo, mas no critério de desempate e número de vitórias a gente tende a estar vencendo. Então, o Palmeiras precisa fazer 3 pontos a mais que o Flamengo nessas últimas rodadas. E aí a gente vai, inclusive eu preciso trocar aqui, deixa eu fazer essa troca aqui, enquanto vocês não estão vendo aqui, eu preciso fazer essa troca porque o jogo do Vitória e do Atlético Mineiro, eles trocaram de lugar, né? Então, o Vitória é agora e o Atlético Mineiro é depois. Então, vou fazer essa troca rapidinho aqui. Vou fazer essa troca mega rapidinho aqui, pra gente conseguir fazer essa projeção da maneira mais fidedigna com o que é o campeonato, né? Com o que é a ordem dos jogos. Pronto, já fiz essa troca. Então vamos lá. Próximo jogo, Palmeiras joga antes contra o Vitória. Eu estou somando mais 3 pontos. Enquanto Flamengo contra o Fluminense, depois a gente faz a conta. Palmeiras contra o Fluminense em casa, eu também somo os 3 pontos. E desses 3 últimos jogos, eu também somo os 3 pontos no Ceará, certo? De Grêmio e de Atlético, a gente pode se dar o luxo de perder uma. E eu acho que a gente vai ganhar do Atlético Mineiro, já campeão da Sul-Americana e já dando uma tirada no pé, certo? Por enquanto é isso. Depois a gente faz o do Grêmio. Flamengo contra o Fluminense. Eu acho que o Flamengo empata. Eu acho que o Flamengo empata com o Fluminense e empata com o Mirassol. Certo? Com isso, Red Bull Bragantino, eu acho que o Flamengo ganha. Pode dar trabalho, mas eu acho que o Flamengo ganha. E do Ceará, eu acho que o Flamengo ganha. Eu acho que tenho quase certeza que ganha. Então, com isso, eu tô deixando esses 2 jogos sem marcar aqui, pra gente fazer a conta, ó. Mais um, 2. 2 mais 6, 8 pontos do Flamengo, enquanto o Palmeiras, nessa sequência, faria 12. Com isso, o Palmeiras estaria sendo líder por 1 ponto de diferença. Certo? 1 ponto de diferença. Então, nessa brincadeira que o Palmeiras estaria fazendo 12 pontos e o Flamengo estaria fazendo um total de 8 pontos. Por que eu acho isso? Só para deixar muito claro. Os 3 jogos que o Palmeiras ganharia de Vitória, Fluminense e Ceará, eu acho jogos que tem que ganhar, obrigatórios. O Flamengo não tem tantos desses jogos obrigatórios. Tem o Ceará e tem o Red Bull Bragantino. Fluminense e Mirassol são jogos mais difíceis. Essa sequência final do Flamengo é mais difícil. Enquanto a nossa sequência de 2 jogos agora era muito mais difícil. Por isso que o Flamengo tirou a pontuação. Então, com isso,
Com essa atual pontuação, o Palmeiras estará a com um ponto a mais que o Flamengo. Dependendo apenas do quê? De uma vitória contra o Grêmio. Ou de um tropeço do Flamengo. E é aí que tá. Esses jogos são na véspera da Libertadores. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vão acontecer nesses jogos? Vocês concordam com essa projeção? O que vocês acham que vão acontecer nesses jogos? Véspera da final da Libertadores. Os dois times mesclados. Eu acho, sinceramente, que o Palmeiras perde o jogo. E que o Flamengo perde o jogo. Sinceramente. Posso estar enganado. Mas eu acho que o que vai definir o Campeonato Brasileiro são os dois jogos antes da final da Libertadores. Eu tenho essa percepção. Com isso, o Palmeiras seria campeão com 80 pontos. Por mais que o campeonato esteja muito, mas muito equilibrado e parece que o campeão vai ter muitos pontos, essa reta final vai ter essa questão da gestão de energia. Quando eu olho para esses jogos, eu vejo o Palmeiras com 3 jogos em que ele é favoritaço. Vitória em casa, Fluminense em casa e Ceará fora. 3 jogos que o Palmeiras é favoritaço. E na sequência do Flamengo, ele é favoritaço em 2. Red Bull em casa e Ceará em casa. Aqui eu tô sendo bonzinho de colocar um ponto contra o Fluminense e um ponto contra o Mirassol. Porque eu acho que o Flamengo é muito consistente e talvez não perca. Mas eu acho bem possível que perca um desses jogos. Se ele perde esses 2 jogos... Vamos supor, se o Flamengo perde esses 2 jogos contra o Fluminense, que é um clássico, fora de casa, né, em tese, e contra o Mirassol na última rodada muito difícil, com isso o Flamengo estaria com 6 pontos nessa sequência de 4 jogos. Com isso o Palmeiras já é campeão, independente do último jogo. Mesmo se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro, 3 vitórias do Flamengo, 4 vitórias do Palmeiras, o Flamengo faria 9 pontos, o Palmeiras faria 12 pontos e ainda assim seria campeão. É difícil? É difícil. Eu sei que o torcedor ficou muito desanimado após essa derrota para o Santos. Como eu já falei, eu já projetava essa derrota. Quando a gente olha para a nossa projeção, que foi feita antes do campeonato, o Santos aqui estava como empate e o Mirassol também estava com empate, fora de casa. Isso porque a gente não sabia que o Mirassol ia ser tão forte. Mas ainda assim, empate. Então, nessas 2 últimas rodadas muito difíceis, o Palmeiras deveria ter feito 2 pontos. Ele fez 0. Foi mal. Não vamos tirar isso da crítica. Foi mal. Mas era de se esperar. Então, se o Palmeiras tivesse feito 2 pontos ao invés de 0, o Palmeiras teria perdido a liderança do mesmo jeito, certo? O Palmeiras teria perdido a liderança do mesmo jeito. Estaria 1 ponto abaixo do Flamengo. Então, eu na projeção do Calma Parmeira com a galera do chat nas nossas lives, a gente já tinha uma perspectiva, é bizarro falar isso, mas a gente já imaginava que o Palmeiras perderia a liderança nessas 2 rodadas agora de Santos e Mirassol. Acabou acontecendo como a gente já imaginava, o que não significa terra arrasada como muita gente está prevendo, porque na nossa projeção, se acontecer do jeito que a gente está imaginando para Palmeiras e para Flamengo, o Palmeiras ainda assim tem tudo para ser campeão brasileiro. Então, eu sei que olhar com otimismo para a reta final é difícil, depois da derrota contra o Santos. É difícil, eu sei que é difícil, mas vamos olhar com otimismo, vamos fazer as contas, vamos pensar um pouco que esse campeonato não está decidido. Até 2 semanas atrás o Palmeiras já era campeão, agora o Flamengo já é campeão, ninguém é campeão ainda. O campeonato não acabou e entenda, é um campeonato muito difícil que rodada a rodada muda tudo. Na quarta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, pode ser que o Palmeiras ganhe do Vitória, super plausível, e que o Fluminense ganhe do Flamengo e o Palmeiras volte para a liderança. Pode ser, como pode ser que o Flamengo consiga uma vitória heróica. Pode ser, tudo pode acontecer nesse campeonato, então não desistam antes da hora. Esse é meu recado. As contas estão aí, a matemática não está ao nosso lado como favoritismo, mas está ao nosso lado pra gente entender que não tem terra arrasada. Fechou, rapaziada? Gostaram do conteúdo? Deixa o like, deixa o hype, deixa sua opinião, fala alguma coisa aí, pega esse vídeo e manda nos seus grupos de WhatsApp. Tamo junto e avante palestra.